pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Somos Cristos, um canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e neste vídeo de hoje nós estaremos tratando sobre um dos grandes pais da história da igreja, que marcou época. Esse pai da igreja, sem dúvida, é um dos mais destacados entre todos os pais. Seus escritos são estudados até o dia de hoje nas universidades e seu pensamento causa influência em todas as áreas do saber. Quem é esse pai da igreja? Agostinho de Hipona. Então, fique conosco e após a vinheta, vamos aprender um pouco sobre a vida de Agostinho de Hipona. Agostinho foi um homem de uma vida promíscua e mergulhada no pecado da sexualidade. Um dos seus grandes mal foi a imoralidade sexual, dentre outros tantos que entram em sua lista de vida decaída. Agostinho reconhece esses defeitos, bem como tantos outros, em um dos seus escritos mais conhecido, que é chamado de As Confissões. Agostinho nasceu na cidade de Tagaste, na África, conhecida atualmente como Souk Ahras, na Argélia. Oriundo de família simples, sem muitos recursos financeiros, seu patrício juntou do pouco dinheiro que tinha e investiu no jovem Agostinho para que este pudesse estudar. No entanto, não foi seu pai que teve a maior influência sobre a sua vida. Quem exerceu esta influência sobre a vida de Agostinho foi sua mãe, chamada Mônica, mulher piedosa, crente, que buscava continuamente a Deus pela conversão de seu filho tão devasso, chamado Agostinho. Ainda muito jovem, Agostinho entregou-se ao sexo. Esse ele usou procurando completude para a sua vida. Mas ele percebeu que, longe do sexo ilícito completar, ele o tornava cada vez mais escravo dessa prática. Não encontrando então satisfação plena na vida sexual, Agostinho resolve então aderir à seita maniqueísta, procurando encontrar o que ele não possuía até então. Desta forma, Agostinho passa de uma prática carnal para uma busca no campo das ideias, uma busca de cunho filosófico. Em um primeiro momento, a seita maniqueísta foi satisfatória para Agostinho, pois parecia que o seu conteúdo explicava de alguma forma algumas questões voltadas à vida. Um dos ensinamentos do maniqueísmo era que havia uma espécie de dualismo cósmico, ou seja, um dualismo onde a luz e as trevas estão em completa guerra, um oposto ao outro. E não somente isso, mas possuindo forças iguais entre si. Este era um dos ensinamentos dos maniqueístas, dentre outros, por assim dizer. A pergunta que pode ser levantada é a seguinte: o que havia na filosofia maniqueísta que atraiu Agostinho? A resposta está na proposta que o maniqueísmo trazia consigo. Dentre essa grande batalha cósmica, o lado bom havia sido derrotado pelo lado mau. Portanto, o mundo agora era uma mistura dos dois princípios. Desta forma, Adão e Eva foram criados pelo mal como resultado da relação sexual entre demônios, e isso significa que os seres humanos eram produto então de uma força má e por conta disso são totalmente perversos. Além disso, dentro dos corpos físicos corrompidos existem partículas de luz aprisionada que somente os sacerdotes maniqueístas eram capazes de libertar. Esse era o conceito atrativo para Agostinho. Esse jovem rapaz sabia que havia sido concebido em pecado e que precisava de libertação. E como isso poderia ocorrer então? Através do auxílio de tais sacerdotes, eles então auxiliariam a Agostinho
para que ele alcançasse a libertação e completude que tanto buscava. No entanto, não é isso que acontece com Agostinho. Com o tempo, as propostas maniqueístas deixaram de ser atraentes e já não respondiam mais aos anseios do jovem rapaz. Percebendo que continuava então insatisfeito, Agostinho volta agora os seus olhos para a sua profissão que estava em ascensão. Agostinho havia se formado, se tornando um grande orador. Isso ajudaria muito em seu sustento. No mundo romano, a oratória era um caminho seguro para a proeminência, ao ponto de, aos 22 anos de idade, Agostinho assumir o posto de professor na grande cidade de Cartago. Não muito depois, Agostinho mudou-se para Roma, onde continuou a crescer. E no auge de sua carreira, ele foi indicado para o cargo de professor na cidade de Milão, o que significa que ele seria o orador oficial na corte imperial. De fato, toda essa transição de Agostinho foi muito promissora. O jovem se viu de uma cidade quase que insignificante no interior da África para agora a eminência de uma suntuosa cidade. No entanto, algumas escolhas de Agostinho acabaram trazendo vergonha a ele, bem como apagou um pouco também do brilhantismo de sua mãe Mônica. Sua mãe arranjou um casamento com uma jovem de classe mais elevada. Agostinho havia vivido com uma amante desde os 17 anos de idade e permaneceu fiel a ela por longo tempo. E quando foi para se casar, no casamento que ele ascenderia a uma classe mais elevada na sociedade, Agostinho abandonou a parceira que havia se deitado com ele por longos anos, desde sua juventude, para então contrair um tão promissor casamento. Esse casamento aconteceu basicamente por conta do esforço de Mônica, sua mãe, que acreditava que um bom casamento faria com que seu filho aquietasse de uma vida dissoluta, vida essa que muito preocupava a Mônica. Agostinho havia tido um filho com a concubina de outrora. Agora imagine a situação. A concubina é retirada de seu homem, isto é, Agostinho, por conta da falta de recurso. Se vê obrigado a voltar para a África sem seu filho, sem nenhum recurso financeiro. Isso talvez demonstre para mim e para você um aspecto, uma característica que muito provavelmente muitos não conhecem acerca de Agostinho. Um Agostinho frio e perverso. É justamente aqui em Milão que Agostinho vai de encontro à sua fase final de perambulação. Ele, ainda que perverso, estava despedaçado por dentro e com um sentimento de culpa inigualável, ao ponto de invejar um mendigo que pedia dinheiro na rua, pensando em encontrar na mendicância o alento que estava a buscar. Mas o Senhor já estava a trabalhar em Agostinho para o convertê-lo de uma vez por todas. Nesse ponto de sua vida, Agostinho não tinha satisfação no maniqueísmo, pois esse não correspondia aos seus anseios, bem como também não tinha tanta satisfação em seu trabalho, pois esse também não lhe completava, por assim dizer. Tendo em vista essa inquietude de Agostinho, ele se volta a um homem em Milão que parecia ter uma paz inabalável, sem igual. Quem é esse homem? Ambrósio de Milão. Ambrósio seria responsável por incendiar Agostinho com o fogo dos altos céus. Esse homem era cerca de 15 anos mais velho que Agostinho. Diferente do grande argeliano, Ambrósio era oriundo de família mais nobre, criado com requintes peculiares e muitos privilégios. Quando Agostinho chegou à cidade, Ambrósio já era uma figura respeitadíssima em Milão. Seu brilhantismo, bem como sua caridade, foram observadas por Agostinho. Segundo nos conta a história, Ambrósio havia doado sua riqueza a obras de caridade. Isso demonstrava a generosidade do grande bispo de Milão. Outra pergunta que podemos fazer
sobre Agostinho é a seguinte: Agostinho, sendo filho de uma mulher tão devota, não aceitava o cristianismo assim como ela. Por qual motivo? A resposta a isso é que Agostinho pensava que o cristianismo era desprovido de intelectualidade, ou seja, uma religião com base em experiências somente, sem nenhuma compreensão lógica em si. No entanto, é justamente aqui que Ambrósio vai ganhar Agostinho. Através da exposição de Ambrósio, Agostinho vai sendo convencido de que a Bíblia não é um livro simplista, mas ao contrário disso, ela vai percebendo que à medida que os iniciantes amadurecem na palavra de Deus, ela cresce em seu significado para eles. A partir de então, Agostinho começa a ser tratado pela Escritura exposta através da vida de Ambrósio. Neste processo, Agostinho tomou ciência de que grandes homens haviam sido convertidos ao cristianismo e um deles é Vitorino, um grande acadêmico de sua época. No entanto, Agostinho estava ainda com medo de desapontar e ofender seus amigos pagãos que eram oriundos de algumas seitas, inclusive do maniqueísmo. Até que, em dado momento, Deus também direcionou um homem chamado Ponticiano, um amigo de Agostinho, que em uma visita viu que ele lia o livro do apóstolo Paulo, o que causou muita alegria em seu coração, pois Ponticiano também era cristão. Em seguida, Ponticiano começava a contar a Agostinho sobre a história do monge Antão, cuja biografia havia sido escrita pelo bispo Atanásio. Agostinho ouve atento a história por parte de Ponticiano e maravilhado com a história de abnegação deste grande homem. Ao ouvir toda a história que Ponticiano havia contado, Agostinho percebeu que muitos estavam abdicando de suas próprias vidas para servir ao Senhor e alcançando o tão almejado sossego espiritual. Agostinho, com a alma atormentada pelos seus pecados cometidos, corre para fora até um jardim calmo e sossegado por conta de sua conversa com Ponticiano, e ele estava dividido. Por um lado, ele sabia exatamente o que queria fazer, mas por outro, alguns laços carnais ainda o prendiam. Agostinho então irrompeu em lágrimas mediante sua situação calamitosa. Enquanto soluçava em agonia profunda, ouviu a voz de uma criança que dizia: "Tolileg, toma e lê". Isso não soava com nenhuma brincadeira infantil que ele se lembrasse. Agostinho correu a apanhar seu livro com as cartas de Paulo e leu as primeiras palavras em que seus olhos se fitaram. E assim elas diziam: "Não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdia e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne". Essas palavras eram tudo que Agostinho precisava ler e ouvir, porque foi uma ação dele, e ouvir porque foi a voz de Deus através daquelas palavras. Após esse encontro, se assim a gente pode dizer, com Deus de forma maravilhosa, em 24 de abril de 387, Agostinho foi batizado pelo bispo Ambrósio de Milão. Agostinho podia agora sentir que o peso do pecado havia sido retirado de seus ombros, e as lágrimas que agora chorava eram lágrimas de alegria e não mais de tristeza e tormento. Não muito tempo depois da conversão de Agostinho, muitas dificuldades ele passou. Sua mãe faleceu, seu filho adolescente também, seu amigo Adeodato também faleceu. A essa altura, Agostinho estava desolado. Todavia, isso não diminuíra
seu ímpeto para com a fé. Não muito depois de tamanhas tragédias ter acometido a Agostinho, ele foi convidado para servir uma igreja. Essa não era a sua vontade de imediato. Agostinho não almejava ser pastor de uma igreja. Isso pode ser notado, pois uma série de vezes antes de ir a alguma igreja, se certificava que ela possuía pastor, para não incorrer que ele fosse apontado para pastorear. Até que certo dia, Agostinho foi visitar uma igreja em Hippo Regius, ou também chamada Hipona, a fim de trazer consigo um amigo para a prática de vida monástica que ele havia adotado. Quando então, ao entrar na igreja, o bispo da cidade avista Agostinho e em um sermão pregado pelo bispo, ele destaca a necessidade de um pastor auxiliar. Imediatamente os fiéis começam a gritar o nome de Agostinho e impulsioná-lo para a frente. Quando menos esperava, ele se viu como Ambrósio. Quando solicitado pela multidão de fiéis mediante tal acontecimento, Agostinho se vê impelido ao ministério pastoral e rende-se ao desejo do povo. Em seu desenvolvimento pastoral, Agostinho enfatiza de forma contundente a graça divina e então passa a desenvolver suas obras de cunho teológico. Em dado momento, Agostinho foi levado a refutar uma heresia conhecida como pelagianismo. O propagador dessa heresia foi um homem chamado Pelágio. Ele se opôs a um conteúdo que Agostinho havia escrito em uma de suas grandes obras, que é as Confissões. Pelágio ensinava que Deus possibilitou a obtenção de salvação por escolhermos entre o bem e o mal. Isso era possível para Pelágio, pois, em sua compreensão, ele entendia que o homem não havia sido totalmente corrompido, ou seja, ele estava no homem ainda luz suficiente para que ele pudesse, por si só, escolher a Deus através do seu livre-arbítrio. Agostinho se opôs veementemente contra esse ensino, assinalando a graça de Deus como necessária por conta de o homem nascer em pecado, ou seja, seu arbítrio está corrompido pelo pecado, de modo que o homem não consegue não pecar. Por isso a graça de Deus se faz necessária. Não demorou muito, o pelagianismo foi condenado em vários concílios na África e finalmente derrotado em um importante concílio em Éfeso no ano de 431 d.C. E ainda hoje é considerado heresia que nega o ensinamento bíblico. Agostinho ainda teve de lidar com outro grande problema com relação à graça, oriundo de um grupo conhecido como donatista. Esse grupo era extremamente rigoroso e exclusivista. As pessoas mais legalistas que você pode imaginar hoje talvez não chegue perto dos chamados donatistas de outrora. Esse grupo acreditava que somente os mais justos, os mais puros, os mais castos poderiam ser chamados de cristãos. Essa seita era tão preocupante que em alguns momentos eles viajavam em grupos com porrete em mãos, querendo impor suas crenças à força por meio de espancamento. Segundo alguns historiadores, por 2 vezes Agostinho escapou desse grupo sectário. Agostinho se opôs a esse grupo, pois eles possuíam fortes convicções erradas, levando muitos ao engano, levando assim uma gama de pessoas não a serem consideradas cristãs de fato por conta de sua pureza, muitas das vezes superficial, proposta ao povo. Agostinho reagiu assim, pois sabia do efeito da graça de Deus e qual o poder deste efeito em sua vida e o que ela pode fazer, isto é, libertar das amarras do pecado através de Cristo. Como proposto por alguns, Agostinho foi um gigante em sua época e contribuiu significativamente para o desenvolvimento de uma teologia mais rebuscada e polida.
Agostinho abordou em sua obra a doutrina da Trindade, a graça de Deus, o amor infindável do Senhor. Abordou também como deveria ser uma correta eclesiologia, sem contar a contribuição filosófica que este grande mestre deixou. Ao findar aqui esse conteúdo, a impressão certa de que nós ao menos arranhamos, a superfície desse gigante, mas de alguma forma já contribuiu para que possamos ter uma visão ampla sobre esse pai da igreja, bem como dos efeitos da palavra de Deus em sua vida. Desta maneira, então, o que podemos aprender com a vida de Agostinho de Hipona? A primeira coisa, então, que a gente pode aprender com Agostinho é que ele foi um homem extremamente atormentado pelo pecado. De forma gradativa, Deus foi trabalhando na vida dele até levá-lo ao arrependimento. E você se incomoda com o pecado ou já se acostumou com ele? O pecado é um problema para a humanidade. É um problema para o sistema, é um problema para o indivíduo em si. O pecado atormentou a vida de Agostinho de Hipona. E ele percebeu isso. A pergunta é confrontadora. O pecado te incomoda? A resposta a isto é decisiva. Pode estar em questão a nossa conversão. Porque uma vez que o pecado não nos incomoda, nós não podemos dizer que somos de fato filhos de Deus. Porque para aqueles que são filhos de Deus, o pecado nos incomoda. Ele nos traz desconforto, ele nos traz agonia, ele nos traz desesperança. O pecado, ele, em sua prática contumaz, vai nos manter sempre afastados de Deus. Por isso essa pergunta é decisiva. Se o pecado não está te incomodando, você precisa fazer uma avaliação do seu cristianismo, para ver se ou você o compreendeu de fato como ele é exposto pelas Sagradas Escrituras, ou se você vem flertando no meio da Igreja de Cristo. Isso é decisivo. Agostinho notou isso, estava atento e a este pecado que tanto o atormentou, ele o lança aos pés do seu Salvador e encontra paz para a sua alma. Bem assim é comigo e com você. O pecado tem te atormentado, talvez você tenha falhado e transgredido o pecado contra o Senhor. A chance é agora de você se lançar aos pés dele e colocar todas essas mazelas e suplicar o perdão. Se arrepender. A Bíblia diz que aqueles que confessam o seu pecado e deixam, alcançam a misericórdia de Deus. Todos nós somos falhos, debilitados e temos erros, mas nós não devemos ter prazer no pecado. O nosso prazer deve estar em Cristo, aquele que é puro e aquele que é santo. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com a vida de Agostinho é que ele viveu um momento após a sua conversão em que ele não queria ser posto em cargo algum, e mesmo em qualquer comunidade. A pergunta é, você foge também da vocação que Deus tem para você? Nós estamos vivendo um cenário evangélico, se assim a gente pode colocar, onde existe uma carência extrema de pessoas vocacionadas e pessoas sérias. Existem muitas pessoas que querem fazer, mas querem fazer de qualquer jeito. Querem fazer até aquilo que não foram vocacionados. E essas pessoas muitas das vezes tomam as rédeas da igreja, tomam a liderança da igreja, e o povo de Deus sofre. E muitas das vezes tem aqueles que são vocacionados e estão sentados nos seus lugares, fugindo de toda e qualquer responsabilidade. O meu conselho para você
esteja atento às indicações de sua vocação à sua volta, a maneira e as indicações da sua igreja com relação a você, porque você pode ser um instrumento de Deus e para a transformação desta nação, para a transformação da sua igreja local, da sua sociedade, do seu bairro. Você pode ser esse instrumento de Deus. Deus pode te usar. Agostinho também fugia da vocação, até o momento que Deus, de maneira inigualável, usou a igreja para poder apontá-lo como um pastor auxiliar. Então, não deixe de estar atento aos sinais de sua vocação e responda positivamente a ela, porque essas oportunidades são únicas e o Senhor precisa de ceifeiros sérios para a sua imensa seara. Não fuja da responsabilidade e muito menos da sua vocação. Uma terceira coisa que nós podemos aprender então também com a vida de Agostinho é que levou um certo tempo até que Agostinho compreendesse a importância da graça de Deus, bem como o cristianismo. Levou o tempo até que Agostinho compreendesse a importância da graça de Deus, bem como que o cristianismo corresponde de forma positiva a um crivo de lógica, ou seja, que ele visse que a fé era em certa medida racional. Você já compreendeu os efeitos da graça? Foi alcançado por ela? Em algum momento da vida já chegou a pensar que o cristianismo é sem lógica ou não pode corresponder aos anseios modernos? De fato, muitas pessoas enxergam os cristãos como pessoas ignorantes, pessoas de um livro só. E somos acusados, de fato, por conta disso. As pessoas falam de um academicismo, mas um academicismo onde Deus não cabe neles. E isso é muito preocupante. E muitos têm ido sendo levados por essa perspectiva de um academicismo árido, superficial e sem Deus, achando que isto é sinônimo de intelectualidade. A fé é uma fé sábia e sadia. Cristo morreu na cruz, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, foi para poder levar os seus pecados, não para poder levar o seu cérebro. Foi para pagar o preço pelos seus pecados, não para poder tirar a sua intelectualidade. A fé cristã não é um suicídio intelectual, muito pelo contrário. É totalmente possível você dialogar com as mais diversas áreas do saber a partir de uma perspectiva bíblica onde Deus é o centro. As Escrituras estão repletas disso, a história está repleta disso, a Reforma foi um exemplo disso no século XVI e XVII. Tudo isso demonstra para nós que a fé ela não é um suicídio intelectual e que a graça de Deus nos faz compreender essa verdade gradativamente. Então, o meu conselho a você que talvez esteja assistindo este vídeo e que acha que a fé ela é algo que pode ser explicado única e exclusivamente pela experiência e que Deus não faz uso do intelecto, deste cérebro que Ele mesmo te deu, você está enganado e precisa mudar sua compreensão. A graça de Deus, ela te leva, de fato, a você viver experiências sobrenaturais com Deus, espirituais com Deus, isso é inquestionável, mas ela também não sacrifica a sua intelectualidade e o seu raciocínio. A prova disso é que nós temos grandes nomes que pessoas que são cristãs, ou que eram cristãs, melhor colocando, no passado, porque já partiram para a eternidade, mas que foram grandes cientistas, homens que foram grandes filósofos e que não deixaram Deus de lado, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. Então, a
fé não é um suicídio intelectual. Agostinho compreendeu isso. Talvez se você está vivendo um dilema, porque de repente já está na universidade e na universidade a fé é uma coisa superficial, afinal de contas, nós não temos como provar a fé, nós não temos como provar a existência de Deus nos parâmetros científicos, mas nós podemos e conseguimos demonstrar a clareza e a existência desse Deus mediante tudo isto que foi criado. Então não se sinta nesse cenário um peixe fora d'água, porque grandes homens de Deus serviram ao Senhor através de um raciocínio saudável, lógico, sem colocar a sua fé em questão. Assim como Agostinho olhou e percebeu que a fé fazia sentido, que Deus em Cristo abre o nosso entendimento de maneira tal a qual a fé faça sentido para nós, que ela possa ser compreendida e vivenciada na nossa experiência particular. Você gostou desse vídeo? Se gostou, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você deixe o seu joinha, o seu like, para poder nos ajudar, e deixe os seus comentários também, os pontos positivos, o que você gostou, o que você não gostou, para que nós consigamos desenvolver esse trabalho para a glória de Deus e também para a sua edificação espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.